Era uma vez um império que governava aproximadamente um quarto da população mundial. Cobria quase a mesma proporção da superfície terrestre do planeta e dominava praticamente todos os oceanos. O Império Britânico foi o maior império de todos os tempos, sem exceção. Como um arquipélago de ilhas chuvosas a noroeste da costa da Europa, veio a governar o mundo é uma das questões fundamentais não só da história britânica, mas da história mundial. Os britânicos não foram os primeiros construtores de impérios. No início eram apenas piratas que recolhiam o que sobrava dos impérios anteriores, de Portugal, Espanha, Holanda e França. Eles eram imitadores imperiais. O Império Britânico não foi concebido por imperialistas conscientes, com a intenção de estabelecer o domínio britânico sobre terras estrangeiras, ou colonos com a esperança de construir uma nova vida além-mar. O Império Britânico começou com um redemoinho de violência e ladroagem marítima. O governo britânico não apenas tolerou, mas sob boa medida até mesmo encorajou a atividade de piratas. Era uma forma barata de travar uma guerra contra seu principal inimigo europeu, a Espanha. As primeiras grandes navegações inglesas começaram na época de Henrique VII, quando a Inglaterra ainda era católica. O italiano Sebastião Cabotto, a serviço da Inglaterra, comandou as principais expedições que tiveram como destino a América, no começo do século XVI. Ele também navegou em busca da passagem do Noroeste, que levaria ao Oriente via Mar Ártico. Porém, somente no reinado de Isabel I iniciou-se para valer o Império Marítimo Britânico. Na corrida europeia por império, os ingleses largaram tarde. Foi só em 1655, por exemplo, que a Inglaterra adquiriu a Jamaica. Naquele tempo, o Império Britânico somava pouco mais do que um punhado de ilhas do Caribe, 5 plantations na América do Norte e uns poucos portos indianos. Cristóvão Colombo já havia estabelecido as fundações do Império Americano da Espanha, um século e meio antes. Aquele império causava inveja ao mundo, estendendo-se de Madrid a Manila e abrangendo o Peru e o México. Até mais extenso e não menos rentável era o Império Português, que se espalhava para além das ilhas atlânticas de Madeira e São Tomé, até incluir o enorme território do Brasil, e numerosos postos avançados de comércio na África Ocidental, Indonésia, Índia e até na China. Mas o que os ingleses mais invejavam era o que os espanhóis descobriram na América: ouro e prata. Em dezembro de 1663, um galês chamado Henry Morgan navegou 800 quilômetros até o Caribe para realizar um ataque espetacular a um posto avançado espanhol. O objetivo da expedição era simples: roubar ouro espanhol. Quando Morgan e seus homens chegaram, dispararam uma salva de tiros, destruíram 18 canhões, tomaram a casa do intendente, onde estavam todas as armas e munições deles. Trancaram na igreja principal 300 prisioneiros, dentre os melhores homens deles, saquearam por 16 horas, libertaram os prisioneiros, afundaram todos os navios e depois foram embora. Foi o início da mais extraordinária onda de ataques para esmagar e depois pegar tudo, do século XVII. O governo britânico não só tolerava a atividade de Morgan, como positivamente o encorajava. Vista de Londres, a pirataria era uma forma barata de travar uma guerra contra o principal inimigo europeu da Inglaterra, a Espanha. A coroa licenciava piratas como corsários, legalizando suas operações em troca de uma parte dos ganhos. A carreira de Morgan foi um exemplo clássico da forma como o Império Britânico começou, usando mercenários e empreendedores tanto quanto forças oficiais. A inveja inglesa do Império só ficou mais aguda depois da Reforma, quando os proponentes da guerra contra a Espanha Católica começaram a argumentar que a Inglaterra tinha uma obrigação religiosa de construir um império protestante, para fazer frente aos impérios papistas dos espanhóis e dos portugueses. O intelectual elisabetano Richard Hakluyt argumentava que, se o Papa podia dar a Fernando e a Isabel o direito de ocupar as ilhas e terras que vocês tenham descoberto ou venham descobrir
fora da cristandade, a coroa inglesa tinha obrigação de ampliar e fazer avançar a fé de Cristo, em nome do protestantismo. Mesmo quando os navios ingleses iam em busca de bens menos preciosos do que ouro, os choques com outras potências pareciam inevitáveis. Quando John Hawkins tentou se introduzir no comércio de escravos da África Ocidental nos anos 1560, muito rapidamente se viu em conflito com os interesses espanhóis. Dessa origem pirata surgiu um sistema de guerra naval privatizada. Diante de uma ameaça direta da Espanha, Elizabeth I tomou a decisão de licenciar o que já vinha acontecendo. Roubar dos espanhóis virou, então, uma questão de estratégia. No período de guerras recorrentes com a Espanha, de 1585 a 1604, entre 100 e 200 navios por ano partiam para assediar as embarcações espanholas no Caribe, e o valor em dinheiro do ganho obtido chegava a pelo menos 200 mil libras por ano. Era um vale-tudo naval, com os navios ingleses de retaliação atacando também toda e qualquer embarcação que entrava ou saía de portos ibéricos. Parecia que as ilhas britânicas tinham um suprimento infinito de homens duros o suficiente para suportar as dificuldades na vida no mar. Homens como Christopher Newport, que passou de marinheiro comum a rico dono de navio. Newport fez fortuna como corsário nas Índias Ocidentais. Perdeu um braço em uma batalha com os espanhóis e saqueou a cidade de Tabasco, no México, em 1599. Ou seja, Henry Morgan estava longe de ser único. A Inglaterra viveu durante as grandes navegações uma grande rivalidade com a Holanda, a maior potência econômica da época, que acabou resultando em um acordo entre as nações e a fusão de suas grandes companhias marítimas de comércio. Já a rivalidade do Império Britânico com a França era bem outro. A luta com a França, que ia se conflagrar em todos os cantos do mundo como uma versão mundial da Guerra dos 100 Anos, ia decidir quem governaria o mundo. O resultado estava longe de poder ser previamente determinado. Tendo adquirido Gibraltar e Minorca, os britânicos estavam em posição de controlar a entrada e a saída do Mediterrâneo. Já a França continuava a potência predominante na Europa continental. Em 1700, a França tinha uma economia que era o dobro da britânica e uma população quase 3 vezes maior. E assim como os britânicos, a França tinha se lançado através dos mares para o mundo além da Europa. Havia colônias francesas na América, na Louisiana e no Quebec. As ilhas francesas produtoras de açúcar, como Martinique e Guadalupe, estavam entre as mais ricas do Caribe. O perigo de que a França ganhasse uma disputa contra os britânicos pelo domínio do mundo era real, e permaneceu real durante mais da metade de um século. A Guerra dos 7 Anos foi a coisa mais próxima que o século XVIII viu de uma guerra mundial. Como os conflitos globais do século XX, ela foi na raiz uma guerra europeia. Grã-Bretanha, França, Prússia, Áustria, Portugal, Espanha, Saxônia, Hanover, Rússia e Suécia, todos participaram. Mas o combate alastrou-se de Coromandel ao Canadá, de Guiné a Guadalupe, de Madras a Manila. Indianos, nativo-americanos, escravos africanos e colonos americanos, todos foram envolvidos. Em jogo estava o futuro do império em si. A questão era, simplesmente, o mundo seria britânico ou francês? Em novembro de 1759, a esquadra francesa finalmente fez uma tentativa desesperada de encetar uma invasão à Inglaterra. Sir Edward Hawke estava esperando por eles. Numa tempestade, os ingleses perseguiram a esquadra francesa até bem dentro da Baía de Quiberon, na costa sul da Bretanha, onde ela foi aniquilada. 2/3 dos navios naufragaram, foram queimados ou capturados. A invasão foi abandonada. A supremacia naval britânica era agora completa, tornando a vitória nas colônias francesas praticamente certa, já que, cortando a comunicação entre a França e seu império, a marinha dera às forças terrestres britânicas uma vantagem decisiva. A tomada de Quebec e Montreal acabou com o governo francês no Canadá. As ricas ilhas caribenhas do açúcar, Guadalupe, Marie-Galante e Dominica, também caíram. E em 1762, os aliados espanhóis da França foram mandados embora de Cuba e das Filipinas.
Naquele mesmo ano, a guarnição francesa desocupou o forte de Ginger. A essa altura, todas as bases francesas na Índia tinham sido tomadas. A luta pela hegemonia mundial entre a Grã-Bretanha e a França continuaria, mas a Guerra dos 7 Anos decidiu irrevogavelmente uma coisa: a Índia seria britânica, não francesa. Isso deu aos britânicos o que, por quase 200 anos, seria tanto um enorme mercado para o comércio inglês, quanto uma reserva inexaurível de homens para as forças armadas. A Índia era muito mais que a joia na coroa. Literal e metaforicamente, era uma mina inteira de diamantes. Em 1615, as Ilhas Britânicas eram uma entidade economicamente medíocre, politicamente turbulenta e estrategicamente de segunda classe. 200 anos depois, a Grã-Bretanha havia adquirido o maior império que o mundo já tinha visto, incluindo 43 colônias em 5 continentes. Eles tinham roubado os espanhóis, copiado os holandeses, vencido os franceses e os indianos. Agora eram governantes supremos. Mas tudo isso foi feito de uma hora para outra? Certamente não. Do reinado de Elizabeth I em diante, houve uma campanha constante para tomar os impérios dos outros. Comércio e conquista, porém, não seriam por si sós suficientes para alcançar isso. Não importava qual fosse o poder financeiro e naval britânico, também teria que haver colonização. Entre o início dos anos 1600 e os anos 1950, mais de 20 milhões de pessoas deixaram as Ilhas Britânicas para começar uma nova vida além mar. Só uma minoria voltou. Nenhum outro país do mundo chegou perto de exportar tantos de seus habitantes. Ao deixar a Grã-Bretanha, os primeiros emigrantes não arriscavam apenas as economias da sua vida, mas a própria vida. Suas viagens eram sempre arriscadas, seus destinos muitas vezes insalubres e inóspitos. Para nós, a decisão de apostar tudo em uma passagem só de ida é desconcertante. Ainda assim, sem esses milhões de passagens, algumas adquiridas voluntariamente, outras não poderia ter havido um Império Britânico, porque o alicerce fundamental do Império foi a migração em massa, a maior da história da humanidade. O êxito britânico mudou o mundo, ele tornou brancos continentes inteiros. Assim como foi para o desenvolvimento do comércio dos britânicos com a Índia, a colonização foi uma forma de parceria público-privada. A coroa estabelecia as regras em contratos reais, mas cabia a indivíduos privados assumir o risco e arranjar o dinheiro. Esses riscos acabaram se revelando consideráveis. Os britânicos não sonhavam apenas com dominar o mundo, mas também redimi-lo. Já não era suficiente para eles explorar outras raças. O objetivo agora era melhorá-las. Os povos nativos parariam de ser explorados, mas suas culturas supersticiosas, retrógradas, pagãs teriam de ser abandonadas. A África, na verdade, era muito menos primitiva do que imaginavam. Longe de ser um caos rudimentar como um viajante dos primeiros tempos descreveu, a África subsaariana abrigava uma miríade de estados e nações, algumas delas um tanto mais avançadas economicamente do que sociedades pré-coloniais contemporâneas na América do Norte e na Austrália. Havia cidades consideráveis, minas de ouro e cobre e até uma indústria têxtil. No entanto, em 3 aspectos, ela dava aos vitorianos a impressão de ser atrasadas. Diferente do norte da África, as religiões da África subsaariana não eram monoteístas. Exceto pelas extremidades norte e sul, era infestada por malária, febre amarela e outras doenças letais para os europeus. E talvez o mais importante, os escravos eram a principal exportação. De fato, o fornecimento de escravos para comerciantes europeus e árabes ao longo da costa tornou-se a maior fonte de renda do continente. O caminho peculiar do desenvolvimento econômico global levou os africanos à atividade de capturar e vender uns aos outros. Pouco menos de 200 anos atrás, havia um esquadrão da Marinha Real estacionado em Serra Leoa, com a missão de impedir navios negreiros de zarpar da costa da África em direção à América, e assim pôr um fim no comércio de escravos no Atlântico.
Depois da primeira vez que os britânicos estiveram em Serra Leoa, em 1562, não levaram muito tempo para se tornar comerciantes de escravos. Pelos 2 séculos e meio seguintes, mais de 3 milhões de africanos foram levados para o cativeiro em navios britânicos. Mas então, perto do fim do século XVIII, algo mudou drasticamente. Foi quase como se uma chave tivesse sido virada na psique britânica. De repente, eles começaram a trazer escravos de volta para a África Ocidental e libertá-los. Serra Leoa tornou-se a província da liberdade. Os escravos libertados atravessavam o Arco da Liberdade que trazia inscrição: libertados da escravidão pela coragem e pela filantropia britânicas. Em vez de acabarem nas plantations do outro lado do Atlântico, cada um recebia 1/4 de acre de terra, uma panela, uma pá e a liberdade. Mas o que aconteceu para transformar os principais escravocratas do mundo nos principais libertadores de escravos do mundo? A resposta está em um fervoroso renascimento religioso. Embora o comércio do lado ocidental do continente tivesse sido suprimido depois da lei de abolição britânica, escravos continuavam a ser exportados da África Central e Oriental para a Arábia, Pérsia e Índia. Talvez até 2 milhões de africanos tenham sido vítimas desse tráfico para o Oriente ao longo do século XIX. Centenas de milhares deles passaram pelo grande mercado de escravos da ilha de Zanzibar, que unia as várias economias do Oceano Índico. Não é exatamente certo dizer que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Ela colonizou as 13 colônias, que foram o embrião do novo país. A maior parte do território dos Estados Unidos atual pertenceu à França e à Espanha. Inicialmente, a Inglaterra criou 2 companhias, a Virginia Company e a Plymouth Company, para explorar o litoral norte-americano. As 13 colônias começaram pelo atual estado da Virgínia, mas os primeiros europeus a chegarem nestas terras foram os espanhóis. Na Baía de Chesapeake, os espanhóis fundaram a missão jesuítica, conhecida como Arracan, tendo como objetivos a conversão dos índios e a construção de uma colônia. O projeto não foi adiante porque a missão foi destruída pelos indígenas, liderados por um índio convertido e traidor em 1571. Depois deste acontecimento, os espanhóis, por esta e por outras razões, desinteressaram-se pela região, no que abriu espaço para os ingleses. A rainha inglesa Isabel I encarregou Walter Raleigh, um espião e pirata, de construir uma colônia em Chesapeake. Esta inicial tentativa inglesa também fracassou, e a colonização começou para valer somente quando o rei Jaime I fundou a Virginia Company, voltada para a exploração da região, com a finalidade de lucro e a busca de metais preciosos. Londres, no final do século XVI e começo do século XVII, era uma cidade famosa pela pobreza, crimes, incêndios e execuções. A maior parte dos primeiros habitantes eram pessoas pobres da Inglaterra, que se ofereciam para trabalhar no Novo Mundo, através de contratos de trabalho com duração de 5 anos, que muitos entendem como uma espécie de escravidão temporária, que era aplicada a crianças também. A Companhia da Virgínia chegou a fazer um acordo com a cidade de Londres para obter 100 crianças, pobres e brancas, para serem enviadas para a Virgínia e lá serem vendidas como escravas para os donos de terras locais. No final do século XVII, a coroa britânica submeteu todas as colônias sob o Ministério do Comércio e das Plantações. O fato das colônias estarem sob a tutela deste ministério revelava a intenção meramente comercial dos ingleses, no que diferem consideravelmente dos projetos realizados pelo Império Português, que foi muito além do interesse comercial, levando consigo sua cultura. Como testemunho no século XVIII, o governador da Companhia das Índias Orientais da Holanda, referindo-se aos portugueses: eles vinham para ganhar dinheiro, mas também para ficar, e a certa altura já não pertenciam mais à Europa, eram parte destas terras. No século XVIII não existia potência econômica que hoje conhecemos como os Estados Unidos. As 13 colônias não eram ricas. Para a Inglaterra era mais interessante proteger as ilhas do Caribe, considerada a joia da coroa. Segundo o historiador Neil Ferguson, em 1773,
o valor das importações britânicas da Jamaica foi 5 vezes maior que todas as 13 colônias. Durante a maior parte do século XVIII, as colônias americanas foram pouco mais do que subsidiárias econômicas das Ilhas do Açúcar, o que explica em parte a Inglaterra ter perdido a Guerra da Independência Americana. Outro motivo foi a grande ajuda da França e da Espanha. Nessa época, a Inglaterra já era uma grande potência militar. E tudo indica que sem a ajuda daqueles países, as 13 colônias não teriam conseguido a independência. Outra questão era que o comércio com a Índia também crescia em importância, e a BEIC, Companhia Britânica, era a companhia mais rica do mundo e precisava ser resguardada. Mais um motivo que nos leva a considerar que não valia tanto lutar pelas 13 colônias, sob o ponto de vista inglês. Obrigado por assistir até aqui e se inscreva no canal para mais vídeos com temas da história do Brasil e universal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.